No livro de Números capítulo 9, versículo 8. Números capítulo 9, versículo 8, diz assim: E disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Algumas pessoas foram falar com Moisés querendo uma resposta, querendo um conselho a respeito de um certo assunto. Só que Moisés, ele não sabia responder aquela pergunta, ele não sabia aconselhar a respeito daquela situação. E nós também, às vezes, passamos por isso. Isso acontece conosco. E algumas vezes as pessoas vêm falar conosco, vêm pedir orientação, conselho, e às vezes a gente não sabe o que responder. Mas, infelizmente, muitos ou alguns acabam aconselhando sem o entendimento a respeito daquilo. Às vezes fala por emoção ou pela razão, mas sem uma direção concreta, sem uma inspiração de Deus. Às vezes, ela aconselha até segundo a sua experiência, mas cada um tem a sua experiência de vida e também com Deus. Aqui, eles foram procurar Moisés. Moisés, que era o líder do povo, você conhece a história de Moisés, o que Deus fez através de Moisés, como é que aquele homem foi usado por Deus. É interessante que a própria palavra de Deus diz que não houve um homem como Moisés, que viu a Deus face a face. Mas olha a humildade dele. Ele falou assim: olha, a respeito desse assunto, eu vou ver com Deus. Eu quero que vocês esperem. Espere aqui, que eu vou falar com o Senhor, vou consultar o Senhor, e eu vou ouvir o que ele vai me responder a respeito desse assunto de vocês. Aí eu vou passar para vocês. E foi o que Moisés fez. Moisés trouxe resposta que Deus falou com ele a respeito daquela situação. Isso é interessante porque muita gente mete os pés pelas mãos e acaba aconselhando, na maioria das vezes, errado. É importante a gente buscar ao Senhor para orientar alguém, dar um conselho a alguém a respeito de certos assuntos. Você se lembra de Daniel, quando no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas ele se esqueceu do sonho. E ele chamou lá os seus astrólogos, seus adivinhos, e nenhum deles conseguiu resolver aquela questão. E eles falaram assim: mas o senhor precisa falar o sonho. Ele falou: mas eu esqueci, vocês que vai ter que lembrar, vocês não são adivinhos, então vocês precisam lembrar. Se viram. E eles não conseguiram. E o rei determinou que todos os adivinhos seriam mortos. Todos eles. Os profetas que estivessem envolvidos. Porque não conseguiram lembrar do sonho dele. Olha que coisa. É só Deus, pessoal. Quando Daniel soube disso, que Daniel estava envolvido, que ele iria morrer, aí ele falou: não, fala para o rei esperar que eu vou falar com Deus. Eu vou falar com o Senhor. Aí ele se reuniu com Sadraque, Mesaque e Abednego e foi falar com Deus a respeito daquilo. Imagine você que está me ouvindo, uma pessoa teve um sonho, esqueceu e de repente falar para você assim: eu quero que você lembre o meu sonho. E se você não lembrar, você, um exemplo, se fosse no dia de hoje, você vai ser mandado embora, vai ter pena de morte para você, você vai ser destruído. Foi o que aconteceu naquela época. E a lei do rei, quando era dada, tinha que ser cumprida. Aí Daniel falou: espera um pouco, que eu vou orar, eu vou buscar Deus. Ele foi buscar o Senhor. E quando ele buscou o Senhor, é bonito, pessoal. Se você nunca leu, leia Daniel capítulo 2. Ele trouxe a resposta para o rei. E ele até louvou a Deus porque Deus revela o profundo e o escondido. Ele mandou o rei esperar e trouxe resposta. Às vezes até numa situação dessa. Irmãos, quando a gente busca a Deus, Deus vai nos dar orientação. Vai ser bênção para muita gente. Se a gente se colocar à disposição de buscar a Deus mesmo. Porque tem situações que vêm para nós que humanamente é impossível, pessoal, de resolver. Mas se a gente buscar a Deus, Ele orienta.
Eu estou dando um exemplo aqui de Daniel e de Moisés aqui. Olha o que Moisés falou. E disse-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então isso é muito importante. Às vezes a gente está torcendo por algo a respeito de alguém, mas às vezes não é a vontade de Deus. A pessoa diz assim, que nem o Davi: vou construir uma casa para o Senhor. Aí o profeta Natan falou: vai, faz. Ele não consultou a Deus, ele não falou com Deus. E era uma coisa boa. Mas aí, na mesma noite, Deus veio falar com Natan: não, eu não pedi para ele fazer isso. Vai falar com ele lá que ele não vai construir para mim. Eu não pedi isso para ele. Olha que coisa, ele ia construir um palácio para Deus. E Deus falou para Natan: vai falar para ele que eu não pedi nada disso para ele. Era uma coisa gloriosa. Imagine você fazer algo para Deus, algo grandioso, maravilhoso, mas não era a vontade de Deus. O propósito de Deus era para Salomão. Então, às vezes, nós somos precipitados em responder a alguém. E a gente pode depois até atrapalhar essa pessoa. Nós precisamos consultar a Deus e ouvir de Deus e levar. Então, a gente não tem que ter pressa. Moisés falou: espere. Moisés foi humilde. Moisés poderia chegar: não, peraí que eu vou responder. Não, ele foi consultar a Deus. Ele não sabia a respeito daquele assunto. Tem assunto que nós não sabemos. Quando a pessoa diz que já sabe de tudo, misericórdia. Isso não é bom. Então, esperai. Se você tem que responder a alguém, dar a palavra para alguém, aconselhar alguém, e você não sabe, é melhor você ficar calado e falar para a pessoa: eu não sei, mas eu vou orar a Deus a respeito. O que Deus me falar, eu vou mostrar para você. A palavra que Deus me der, eu compartilho com você. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, que você ouve alguma coisa nesse sentido, principalmente pastores, né? Passam por isso. Se eu não souber, eu vou falar com Deus, não, eu vou orar a respeito. Eu vou falar com o Senhor, depois eu te falo. Se Deus me der resposta, eu vou passar para você. Se não, eu vou te ajudar em oração, Deus vai mostrar. A gente não pode ser precipitado em responder. Por que eu estou falando isto? Porque eu quero falar sobre espera. Tem muita gente que é precipitado no falar. E às vezes aconselha de uma forma errada. Não é a direção de Deus, não é a vontade de Deus. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, Números 25. Números 25, versículo 3, diz assim, ó: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Irmãos, aqui, quando a pessoa espera em Deus, diz aqui a palavra que essa pessoa não vai ficar confundida. Quando a pessoa está com confusão mental, quando ela está confusa nas suas emoções, é sinal que ela não está esperando em Deus e na sua palavra. Ela não está confiando em Deus. Ela perdeu o foco e a direção. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor não se abalam. Então, se está mexendo com as estruturas e com as emoções da pessoa, é sinal que ela não está esperando em Deus. Ela não está esperando no Senhor. Ela deixou de lado a sua confiança na palavra e focou nas circunstâncias. Ela focou nas adversidades e nos problemas. E aí abala mesmo. Isso é qualquer um. Se a gente tirar o foco de Deus, da palavra, e olhar para as circunstâncias, aí entra o medo, entra o desespero, a falta de confiança, a falta de esperança. Então ele está dizendo aqui que não serão confundidos os que esperam em ti. Então, olhe para você, olhe para dentro de si. Você está confuso com alguma coisa? Às vezes a pressão ou a opressão é muito forte. Você tem que saber separar o espírito da alma. A alma são os nossos intelectos, as nossas emoções, a nossa mente. E a nossa mente precisa ser renovada pela palavra. Às vezes você já tem até a palavra no espírito, mas na sua mente está sendo bombardeada constantemente. Então você precisa colocar a sua mente, pensar como Deus pensa. Porque é um conflito mesmo, pessoal. E todos nós passamos por isso.
Às vezes nós enfrentamos conflitos emocionais também. Tem os conflitos físicos, conflitos espirituais, mas também o mental, que para mim é uma das lutas mais complicadas que tem. Por isso nós precisamos fortalecer o nosso espírito e a nossa mente tem que estar firme em Deus e na sua palavra, pensando o que Deus pensa. Vem aquele pensamento contrário, aquele pensamento que quer confundir a nossa mente, mas aí a gente pensa na palavra. Lembra, não, a palavra diz isso. O salmista diz ainda no versículo 5 assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então o salmista aqui, ele estava orando a Deus para que o livrasse dos seus inimigos. Ele estava clamando a Deus. E ele diz: eu estou esperando o Senhor todo dia. Nós temos lutas diárias. A nossa luta é espiritual. Mas nós temos que esperar no Senhor e na sua palavra e confiar, como ele disse aqui. Guia-me na tua verdade, na tua palavra. Ensina-me o teu caminho, ó Deus, da minha justiça. Então você precisa entender que você não tem que ser precipitado ou se apressar. A Bíblia diz: peca quem é precipitado. A gente tem que aprender a esperar. E não é fácil esperar. Vamos ser sinceros, pessoal. Vamos ser sinceros, não é fácil esperar, não. Às vezes tem algo para você resolver, uma questão aí, né? Mas, às vezes, começa o bombardeio. Mas a gente tem que esperar e com paciência no Senhor. E às vezes nos falta a paciência de esperar. Temos que ser pacientes. É que não o agricultor, como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Que quando ele semeia, quando ele planta, ele é paciente. Ele fica esperando, irmãos, aquela semente brotar, espera a chuva. Está lá, leia lá Tiago 5, 7. Está faltando paciência para a gente. A gente não quer esperar. Tudo para nós, nós estamos hoje vivendo fast food, né, pessoal? E muitas coisas aí. Tudo rápido. Mas as coisas de Deus não é assim. Tem coisa que é, tem coisa que não. Você se lembra quando o profeta Elias orou e desceu o fogo do céu? Foi na hora. Mas você se lembra quando ele orou para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar 7 vezes? Não foi na hora? Então a gente precisa aprender o tempo de espera, irmãos. E a gente precisa confiar em Deus no tempo de espera e ter paciência. A Bíblia diz: olha a paciência de Jó. Olha a paciência de Jó e vê o fim que Deus lhe deu. Eu vou te dar outro exemplo. Salmo 27, 14. Olha o que Davi disse: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então aqui nós estamos vendo ele falando 2 vezes. Espera no Senhor, anima-te, se anime. Por quê? Quando a pessoa não espera em Deus, é porque ela está desanimada. Quando ele fala aqui, anima-te, é porque não há mais ânimo da pessoa. Ela desanimou, ela ficou desacreditada, ela ficou desmotivada. Então ela não espera mais em Deus, nem nas suas promessas, nem na sua palavra, não tem mais paciência. Às vezes ela não quer nem saber mais daquilo, mas tem que esperar. Porque ele está dizendo, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Por que ele vai fortalecer o coração? Porque no tempo de espera, às vezes vem as dúvidas, às vezes vem a incerteza. Você se lembra de Abraão, quando Deus prometeu um filho para ele? Aí Abraão: Senhor, mas o que o Senhor há de me dar? O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E Deus chama ele para fora: sai da tenda, vem para cá. Olha para o céu aí. Você pode contar as estrelas? Não. Você pode contar as areias do mar? Não. Então, você vai ser sua descendência. Então, Deus o fortaleceu. Porque nesse tempo de espera, às vezes a dúvida quer tomar conta do nosso coração. A dúvida quer fazer a gente duvidar da palavra de Deus. Por isso que a gente não pode duvidar. A gente tem que se fortalecer no Senhor e na sua palavra. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Salmo 31, versículo 24, diz assim, ó: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, isso aqui é muito profundo. Ele fala: se esforce. Porque no tempo da espera,
Às vezes a gente perde o ânimo, como está escrito lá, né? Anima-te, e a gente perde o ânimo. E a gente não se esforça. Se você perde o ânimo, você não vai se esforçar mais por aquilo. Você não está mais animado por aquilo. Mas se a gente se esforçar, Deus vai fortalecer o nosso coração, dando uma palavra, fortalecendo aquela promessa, lembrando daquele sonho, daquela visão. Deus vai lembrando. Deus vai insistindo. É muito forte. Fica até o final que você vai ver, está tremendo aqui. Então, a gente que está esperando nele, na sua palavra, na sua promessa, a gente precisa se esforçar. Aí ele vai nos fortalecer. Olha o que diz aqui, Salmo 119, versículo 49, diz assim a santa palavra de Deus: lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Eu vou ler novamente. Olha o que o salmista disse: lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Essa palavra é a promessa. Ele está falando, Senhor, lembra dessa promessa que o Senhor me fez esperar. Você tem que fazer essa oração a Deus. Deus, lembra daquela promessa que o Senhor fez? Lembra daquela palavra que o Senhor me deu? Que o Senhor me fez esperar? Você pode fazer essa oração. E diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aí quando Deus lembra essa palavra lá no seu coração, no seu espírito, isso te renova, isso te vivifica. Por quê? No tempo de espera ficamos angustiados. Irmãos, ficamos atribulados. Porque a gente está esperando aquilo acontecer. E quando não acontece, e a pessoa deixa de crer, ou deixa de olhar, ou perde o foco, ela começa a naufragar na fé, a afundar na fé. Mas quando ela fala com Deus e Deus lembra e renova e fortalece ela, aquilo, irmãos, é uma consolação para ela na angústia. Você está angustiado com a promessa de Deus, vamos supor a respeito do seu filho. De repente, com alguma situação, Deus te deu uma palavra e aquilo não se concretizou ainda, isso está deixando você angustiado. Fala com Deus. Deus, o Senhor prometeu, lembra daquela palavra. Não é errado não, irmão, isso é bíblico. Nem encostar Deus na parede, não, como é ensinado por aí. Não, não. É você falar com o seu Pai de amor. Em nome de Jesus, irmãos. Que coisa linda. Aí ele vai te consolar com a palavra, vai te fortalecer com aquela promessa que vai se cumprir. Mas tem mais ainda. Olha o versículo 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Chegou o momento que ele desfaleceu. A maioria passa por isso. Chega o momento que a pessoa fica desfalecida, porque aquilo que ela esperava que Deus falou não ainda se realizou, não se concretizou. Ela acaba desfalecendo, como ele diz aqui. Esperando por tua salvação, esperando por tua ajuda, por teu socorro. Mas eu confiei na tua palavra. Eu fiquei desfalecido, mas eu voltei a confiar, a crer. E quem não tem esses momentos? Quando fica meio desfalecido, mas de repente desperta. Não, Deus falou comigo. Essa palavra é para mim. Eu não esqueço quando eu estava lendo a Bíblia, quando o pregador falou, quando estava na igreja, quando estava em certo lugar, Deus falou no meu coração. Eu vou confiar nessa palavra. É assim, irmãos. É isso que nós devemos fazer. Aí no versículo 82 diz: os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia: quando me consolarás, tu. Olha que coisa forte. O tempo de espera faz também os olhos se desfalecer. Tem gente que está em prantos, chorando. Porque, mais uma vez, não se realizou aquilo que ainda, o que Deus falou para ela. Porque há tempo para todo propósito. Tem coisas que nós não entendemos. Mas sabemos que Deus continua reinando. Ele está no controle de tudo. Como eu estava dizendo no início dessa live, Hebreus capítulo 1, versículo 3, todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus.
Deus está no controle de tudo, ele continua reinando, ele está no mesmo lugar, ele é o Todo-Poderoso. Mas ele diz, mas eu espero tua promessa. Às vezes você está chorando, esperando por aquela promessa. Imagine você ter orado por alguém, pela libertação de alguém, e passa um tempo assim, se você não tomar cuidado, você fica angustiado, você fica aflito, você começa a chorar, o coração desfalece, a dúvida vem. Aí você lembra da palavra. Não, Deus, eu lembro da tua palavra. Ou se você não lembrar, você fala, Deus, lembra da tua palavra. Fala com Deus. Mas tem mais. E eu vou finalizar com 2 versículos aqui. Isaías capítulo 64. Olha que coisa linda, e eu creio que você conhece essa passagem bíblica. Diz assim, ó, Salmo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deixa eu falar algo aqui para você muito profundo, em nome de Jesus. Se você está esperando em Deus, é o tempo de espera que nós estamos aprendendo aqui hoje, é porque Deus está trabalhando nesse tempo de espera. Não vá pensar que Deus está de braços cruzados. Não. Nesse inteirinho, você pode ter certeza que tem algo acontecendo no mundo espiritual ao seu favor. Deus está trabalhando. Tem algum motivo, alguma coisa que Deus está fazendo que você não sabe, mas Ele está trabalhando. Ele trabalha por aquele, como diz aqui, para aquele que nele espera. Então Deus te deu a palavra, mas você não sabe que até o cumprimento dessa palavra, o meio. Você não sabe. Mas, nesse meio, Deus está trabalhando. Deus está movendo céus e terra. Deus está fazendo alguma coisa sobrenatural, grandioso na sua vida. E talvez não envolve só você. De repente, tem outras pessoas que vão acabar sendo abençoadas por causa de você. Então, Deus, ele sabe fazer a coisa certa e na hora certa e no tempo certo. Porque Deus, ele não retarda a sua promessa. Assim como no tempo de Isaías, o profeta, ele reconhece isso porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se ouviu, nem se percebeu com os olhos o que Deus faz. Não existe outro Deus além do nosso. Então você precisa confiar em Deus, que quando ele te deu aquela palavra, aquela promessa, e você está esperando nela, é verdade, Deus sabe disso, que nesse interim vai vir dúvida, angústia, você pode chorar, você pode falecer, mas Deus sempre vai enviar uma palavra para te fortalecer e vivificar a palavra, a promessa dele na sua vida. Mas enquanto isso você está trabalhando, algo grande está para acontecer. Por exemplo, quando Deus enviou as pragas lá no Egito. Mas antes de vir as pragas, Moisés foi usado lá diante de Faraó, através, daquela vara que virou serpente. Depois veio a primeira praga, a segunda praga. Você conhece bem a história. Onde que eu quero chegar? Irmãos, até então, não tinha morrido ninguém com aquela praga. Os corações, como principalmente Faraó, se endureceu. E Deus não tinha perdido o controle. Por mais que a situação ficou pior, porque o Faraó aumentou o trabalho do povo, piorou a situação do povo. Deus não estava fora de controle ali. Pelo contrário, ele estava trabalhando. E ele trabalha para aquele que nele espera, porque Deus sabia o que iria fazer desde o início, irmãos. Ele deu a promessa: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas antes de eles chegarem nessa terra, antes de eles serem libertos da escravidão, Deus mostrou os seus sinais e as suas maravilhas nesse inteirinho. Olha que coisa forte. Até que então, Faraó, quando a morte veio, ele acabou libertando o povo. E o povo não saiu de mão vazia não, viu? Porque Deus falou assim, e vocês vão despojar os egípcios.
Vocês vão pedir prata, vão pedir ouro, eles vão dar para vocês. E foi o que aconteceu. Então, não se desespere. Espere em Deus. Pastor, eu estou esperando há tanto tempo. Ele está trabalhando. Se não se concretizou ainda, ele está trabalhando. Ele só não quer que você perca a fé e não perca o foco. Se você está esperando em Deus e na sua palavra, na sua promessa, ele está trabalhando por você. Coisas grandiosas estão por vir. E eu vou finalizar aqui. Olha o que diz o livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler o 2, depois o 3. Diz assim, ó. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para quem possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Então, a visão, quando Deus dá uma visão para a gente, e você sabe, quando é uma visão, quando é um sonho, ó, coloque isso no seu coração. Quando você entender e discernir isso, opa, isso aqui é uma visão, isso aqui é um sonho, isso aqui é uma promessa, vai se cumprir no tempo determinado. Coloque isso no seu coração. Escreve essa visão, como a irmã está falando, é verdade. Escreve a visão. Tem coisas que Deus me deu e escrevo. E principalmente no seu coração. Escreve a visão. Olha que coisa forte. Olha a revelação que Deus me deu que eu quero compartilhar com você. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Tem um dia, tem a hora, tem um mês, tem um ano. Está determinado por Deus. Enquanto não se realiza, lembre-se, ele trabalha para aquele que nele espera. Está operando aí algo tremendo no mundo espiritual para a sua vida. E até o fim falará e não mentirá. Pastor, o que é isto? Como a visão é para o tempo determinado, até o fim falará. Até ela se cumprir. Falará o quê? Irmãos, eu tenho certeza que quando Deus te deu uma visão, eu não tenho dúvida que isso tem falado contigo. Passa um tempo, passa outro, e vem aquela fala do Espírito Santo ao seu coração, trazendo à tona, trazendo a sua lembrança, trazendo à sua memória aquela revelação, aquela promessa, aquela visão. E às vezes você não entende. Passa um tempo, vem de novo. Tem momentos que começa a insistir com você. Fica insistindo, insistindo, falando com você aquela visão, aquela promessa. Isso é sinal que Deus está mostrando para você que Ele está trabalhando em prol daquela visão e vai se concluir. É interessante a gente saber discernir, porque quando Deus fala, Ele fala no espírito, Ele fala no coração. E quando vem, irmãos, quando Deus fala, pode ter certeza que você tem paz aqui. Mas quando é na mente, não é Deus falando com você. Deus fala aqui, quando é na mente, você começa a ficar meio perturbado. Aquilo tira a sua paz. A ansiedade toma conta. E a ansiedade começa aqui, se você tomar cuidado, desce aqui. Preste atenção e discirna isso. Quando Deus vai lembrando você, você sente uma alegria. Você sente uma paz. E quando isso se cumprir, irmãos, você não vai se preocupar com quem quer que seja. Você, dependendo do que Deus mandar você fazer, ou a promessa que Ele te deu, ninguém vai apagar a sua fé, porque quando Deus faz você lembrar daquilo, Ele vai lembrando você, vai falando contigo e não mente, Deus não mente. A unção de Deus é verdadeira. Você pode ter certeza, irmãos, que no tempo determinado vai se cumprir, mas Ele está te fortalecendo, te lembrando, te lembrando, te lembrando. Às vezes tem momento que é constante, mas tem momentos que é de vez em quando, em certo tempo, mas Ele vai lembrando. Ele está mostrando para você que Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu do que Ele te falou. Em nome de Jesus. E aí, irmãos, o finalzinho diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus não tarda a sua promessa, como diz lá em 1ª carta de Pedro 3. Deus não tarda. 2ª carta de Pedro, se eu não me engano, capítulo 3.
Deus não retarda a sua promessa. O que ele fala, ele cumpre. Em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda que ele está trabalhando, ele está caprichando, ele está fazendo algo tremendo na sua vida. Não vá ouvir Agar. Agar não, perdão. Não vá ouvir a Sara. Por mais que seja uma intenção muito boa, porque senão pode gerar Ismael. E aí vai ter problema. Não. Você tem que ouvir a Deus. Deus falou com você, você não tem que ouvir mais ninguém. A não ser que aquela pessoa falar e seja de acordo com aquilo que Deus falou com você. Porque senão você vai perder a bênção, vai perder o foco e vai atrapalhar. Ouça o que Deus te falou. Não, Deus falou isso comigo. E você sente paz. E traz paz ao redor. É diferente, você sabe. E eu finalizo aqui. Ele não demora. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Deus está tranquilo. Vem coisa grande para você aí. Vem coisa tremenda para você aí. Se tardar, espera. Ele não retarda a sua promessa. Aprenda a esperar no Senhor, na sua palavra. Creia nas suas promessas. Quando vier o tempo de angústia, como nós ouvimos aqui. Quando vier o desejo de desistir. Quando vier o desespero, a aflição. Como Davi e outros salmistas aqui passaram. Mas ele falou, não, mas vou confiar em ti. Senhor, lembra da tua palavra, da tua promessa. A visão para o tempo determinado. De repente, para alguns já está chegando. Para outros, aí de repente vai demorar mais um pouquinho, mas vai se cumprir. Porque Deus é fiel. Em nome de Jesus. Pode demorar para nós, não para Deus. Deus age no tempo certo, na hora certa. Em o nome de Jesus. Aleluia. Essa é a palavra que eu senti no coração de trazer. Eu quero orar com você agora. Em o nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. E eu tenho certeza que cada pessoa que ouviu esta palavra, ela foi fortalecida. Porque o Senhor é fiel, Deus. Assim como Abraão, chegou um momento que ele falou assim, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Porque o meu herdeiro é o Damasceno, Eliezer. Senhor, não, ele não. O meu negócio é contigo. Meu Deus, o Senhor cumpriu a palavra. Mesmo quando tudo parecia não ter mais jeito. Quando Sara não tinha mais condições de ter filhos. Porque ela já tinha cessado o costume das mulheres. E o tempo do Senhor não é o nosso. Que o teu tempo prevaleça sempre sobre nós. Lembra-te da tua palavra, da tua promessa que o Senhor nos deu. Lembra, Deus, porque ela é a nossa consolação, nosso fortalecimento. E eu sei que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Espírito Santo, consolar a cada um, fortalecer a cada um. Eu te peço, meu Deus, que portas sejam abertas, que haja milagres, que haja maravilhas. Que o Senhor, meu Deus querido, cumpra aquilo que o Senhor disse para esta pessoa. Cumpra, Pai, o desejo do coração desta pessoa, segundo a tua palavra. Para que o teu nome seja glorificado, porque não existe outro Deus além de ti. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. E essa pessoa está esperando na tua palavra. Eu sei que tem momentos que às vezes vem a dúvida, vem a incerteza, o desânimo, o desfalecimento. E isso aconteceu praticamente com todos, ó Deus, teus servos. Exceto com Cristo nosso Senhor. Meu Pai, então socorre, abençoa e fortaleça o espírito, a alma e o corpo. Que haja renovo, vivifica, em nome de Jesus. E também esperamos as maiores de todas as bênçãos, a volta de Cristo. Oh, meu Deus, isso é o maior presente. Que coisa linda e maravilhosa será a volta de Cristo nosso Senhor, que voltará para buscar a sua igreja, onde Ele nos levará para um lugar que não haver mais morte, nem choro, nem rancor, só alegria. Estaremos para sempre contigo. Te agradecemos pela tua palavra e pelas tuas promessas. Em nome de Jesus, amém e amém.
Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus.